Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos aqui à nossa aula live de hoje. Hoje teremos um assunto muito legal, que é o assunto de biologia, né? O assunto sobre divisão celular. E antes da gente começar a nossa aula, gostaria de passar aqueles nossos tradicionais recados, beleza? Muito bom, pessoal! Galera, já tá rolando aí, ó, a possibilidade de você assistir uma aula presencial, beleza? Então, ó, faça um teste aí, venha assistir uma aula presencial com a gente, procura aí a secretaria da sua escola, procura aí os horários, disponibilidade de turma e venha fazer parte dessa experiência. É uma experiência super legal, que daí tem um povo ali que tá na mesma situação que você, trocando uma ideia, tal, trocando uma experiência aí. Tem um professor 2 horas ali para tirar uma dúvida, né? O conteúdo na lousa, tal, entendeu? Volta a explicação. Então é uma experiência super bacana, super edificante, beleza? E além disso, né, além dessa possibilidade de você ter uma aula presencial, ampliar os seus horizontes, você também tem outras ferramentas para melhorar o seu estudo, como por exemplo, o portal do aluno, né? E também os simulados, tá? E as nossas aulas lives de toda quarta-feira, né? Então, não deixem de aproveitar essas ferramentas aí, essa disponibilidade que vocês têm de recursos para concluir os seus estudos e garantir um futuro melhor, né?
Ah, professor, não sei acessar o portal do aluno. Procura a secretaria da sua escola, a galera lá dá uma instrução legal para vocês, tem um pessoal super treinado, beleza? Vai ter simulado, aí tem as aulas lives e tal. E eu tô esperando aí o pessoal um dia aparecer na aula presencial, beleza? Procura sua escola, disponibilidade de horário, de turma e vem fazer parte aí dessa experiência única, dessa grande experiência aí, que é a busca pelo título, aí, busca pela conclusão do ensino médio, né? E o seu certificado. Muito bom, pessoal. Vamos lá então começar a falar de biologia hoje. Hoje vamos falar sobre divisão celular. É um assunto aí muito pertinente, cai sempre nas provas, tá? Sempre tem uma galera querendo aí tirar uma dúvida, tá? Tirar uma questão e tal. E a gente vai falar o que é a divisão celular. Bom, existem dois tipos principais de divisão celular, né? Existe a meiose, existe a mitose, tá joia? Cada uma delas ocorre, né, em várias partes do corpo, tal, cada um tem a sua especificidade, beleza? E aí vamos falar sobre cada uma delas. Bom, resumidamente, o que seria a mitose, pessoal? Mitose é uma divisão celular de células somáticas, tá? O que são as somáticas? São as chamadas células diploides ou 2Ns, tá? E elas têm o objetivo, né, o crescimento e reposição celular. Daqui a pouco eu vou esmiuçar esse assunto, beleza? Isso é só uma introduçãozinha. Depois a gente tem um outro tipo de divisão, que é a meiose. Meiose lembra de meio, metade, né? Por que é metade? Porque é quando você transforma uma célula diploide, ou seja, 2Ns, em uma célula reprodutora, que é uma célula N, ou haploide, tá? Com metade do material genético. Isso aí também já vou falar daqui a pouco o que é, esmiuçadamente, detalhadamente, tá? Só para continuar aqui, a meiose, o principal objetivo dela é a formação de células reprodutoras ou gametas. São as células que vão ser usadas na reprodução, na fecundação cruzada, né? Na maioria dos seres vivos que a gente conhece aí, tá? Tem fecundação cruzada. Muito bem. Então vamos lá. Antes da gente entrar na questão da divisão celular, já sobra um parênteses em alguns conceitos no que seriam cromossomos e genes. Bom, genes são a unidade fundamental da hereditariedade. E o que é isso, pessoal? É através do gene que são transportadas as características do ser vivo, né? São as características que são herdadas, que passam de geração para geração, dos avós para os pais, dos pais para os filhos e dos filhos para os filhos dos filhos e assim por diante, beleza? Bom, os genes, tá? Eles estão no DNA do ser vivo, beleza? Tá? E dentro do DNA também tem os cromossomos, tá? O que são os cromossomos? Os cromossomos são realmente os portadores de genes, são, né, os cromossomos que levam os genes onde estão as características genéticas do indivíduo, beleza? Na espécie humana, pessoal, a gente tem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares homólogos. O que é isso, pares homólogos? Pares homólogos é o seguinte, para cada cromossomo que você herdou do pai, você tem um correspondente que vem da mãe. Então, por isso eles formam parzinhos. Por isso que você tem 23 que vem do pai, 23 da mãe, juntos eles formam 46, né? Ou 23 pares ou 46 cromossomos. Homólogos por quê? Justamente, tem um cromossomo lá que é para definir a cor de cabelo. Vem um do pai e vem um da mãe. Aí eles têm que se combinar. Quem for mais forte prevalece, tá? Mas tem que ter um para cada característica. Por exemplo, um gene para ver se o sujeito vai ter tendência a engordar. Vem um do pai, vem um da mãe. Um gene para ver se o sujeito vai ser baixinho ou vai ser alto. Vem um do pai, vem um da mãe, tá? E no total são 46, beleza? Bom, numa outra situação, né? A gente foi falar em genética e tal, existem as variações na quantidade de cromossomos, que são justamente as síndromes e tal, né? Mas isso é um outro assunto, tá? Tranquilo. Bom, então é mais ou menos aquilo lá que eu falei para vocês. Cada novo embrião, né? Toda vez que tem uma fecundação, o espermatozoide e o óvulo formam um embrião. Cada embrião ele é formado de 23 cromossomos do pai mais 23 da mãe, ou seja, 46 cromossomos, beleza? Em que momento a célula passa a ter 23, 23? Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Tá? Beleza? Justamente essa questão do que é a meiose e a mitose, tá? Bom,
Quando ocorre essa união entre o espermatozoide e o óvulo, o espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem mais 23, juntou os dois, vai dar 46 cromossomos. A partir desse momento, tá? Quando ocorre essa primeira união, você formou o primeiro embrião, a primeira célula embrionária. Essa primeira célula embrionária vai ter um código genético, ou seja, um DNA próprio, só dela, tá? E através desse DNA, vão estar todas as características daquele ser ali dentro. É como se fosse um documento de identidade genético, beleza? Então, ó, dentro do DNA, você vai ter, se o sujeito vai ser gordo, baixo, alto, careca, cabeludo, vai ter olho claro, olho escuro, cor da pele, né, formato dos dentes e tudo. Se ele vai ter dente do siso ou não, se ele vai ter tendência a engordar ou não, se ele vai ter tendência a ser diabético ou não, qualquer coisa assim, né, como o formato do cabelo e tal, vai todas características que são passadas de geração para geração, estão no seu DNA e vão estar aí, né, no DNA desse novo ser vivo, desse embrião. E isso nunca vai mudar ao longo da vida do cidadão, tá? A partir do momento que seu DNA formou, você não altera ele, tá? Você não consegue alterar seu DNA, tá? Então o DNA é igual, realmente é igual ao CPF e RG, você só tem um para a vida toda, né, tá? Pô, professor, e quando que a gente sabe que o cara é filho do outro, caso do DNA? Porque o DNA do pai para o filho, da mãe para o filho, tem uma semelhança próxima de 80%. Professor, irmão gêmeos tem DNA igual? Não, não pode ter. DNA é igual ao CPF, cada um tem um, tá? Cada um tem o seu, beleza? Tá? Gêmeos, eles têm os DNAs muito parecidos, mas apesar de eles serem irmãos, gêmeos e tal, eles não podem ter o mesmo DNA, porque um ou outro cromossomo saiu diferente, tá? Beleza? Tanto é que tem gêmeos que são idênticos, tem gêmeos que não, tal, mas nunca tem o mesmo DNA. DNA cada um tem o seu, é igual o CPF, nunca mais esqueçam disso. Beleza? Muito bem. Então, a partir do momento que o primeiro embrião foi formado, essa célulazinha vai ter que se dividir sempre pela metade, sempre de 2 em 2 em 2 em 2 em 2, até formar o bebezinho lá e nascer e tal, e continuar se dividindo por resto da vida. Todo esse processo, pessoal, a gente dá o nome de mitose. Então, a partir do momento que formou o embrião, essa é a primeira célula somática ou célula diploide. Agora sim, vou explicar o que é o diploide ou 2Ns, né? Por que chama diploide ou 2Ns? 2Ns, pessoal, é porque você tem um N, que esse N é o conjunto de cromossomos do pai, e outro N, que é o conjunto de cromossomos da mãe. Se juntou os dois, 2Ns, tá? Se você tivesse um controle mais outro controle, 2 controles, é a mesma coisa. Então, um conjunto mais outro conjunto, 2 conjuntos. Uma fileira de cromossomos mais outra fileira de cromossomos, 2 fileiras de cromossomo. Cada fileira chama N, 2 fileiras, 2Ns. E também por que chama somática? O próprio nome já diz. Somático vem de soma, né? Ela vai sempre se dividindo e, né, somando novos tecidos, vai crescendo o ser vivo, beleza? Então é isso aí que a gente chama de mitose, tá joia? Olha lá, célula diploide ou célula somática, tá? Revendo o conceito aqui, são células formadas por 2 conjuntos de cromossomos, tá? Os cromossomos são as cadeias de DNA que contêm os genes. Bom, 2 cadeias, 2 fileiras, 2 fitas de cromossomo, uma do pai, outra da mãe, beleza? Tá? Diploide porque são 2 fileiras, né? 2 carreiras de cromossomo. Muito bem. Tá? E aí você tem a chamada célula diploide. E o que seria a célula haploide? Bom, a célula haploide é justamente a célula N, tá? É a célula que só tem os 23 cromossomos. Pô, mas como assim, professor? Você tem célula de 46 e célula de 23? Sim. Por quê? Porque quando você é um indivíduo formado, você está se desenvolvendo e tal, você precisa dos 46 cromossomos, né? Que são todas as suas características vivas. Agora, quando você vai se reproduzir, você só passa metade das suas características, né, adiante. Então, o que acontece? Você vai ter a célula N, que é a haploide, que vai ser formada na meiose,
beleza? Então, a célula, por exemplo, o espermatozoide, no caso do homem, do parental masculino, o espermatozoide ele tem só 23 cromossomos, porque ele só tem metade da sua bagagem genética. Enquanto o óvulo do parental feminino, da mulher, né, ele só tem também 23, porque ele só tem metade das características da mãe, né, do parental feminino. Então, por isso que às vezes você tem irmãos diferentes, né? Apesar de ser do mesmo pai e da mesma mãe, você tem irmãos diferentes. Por quê? Porque as características se combinam, né? Você pega 23 do pai e 23 da mãe, mas você pode ter uma combinação diferente ali e tal, né? Então, se você tem 46, você tira 23, 23, você não pode tirar os mesmos 23 a primeira vez, pode tirar os mesmos 23 outra vez. Então, você vai misturando todos esses, né? E aí você pode ter uma outra combinação. Então, você tem irmãos que são bem diferentes um do outro, né? Porque você tem essa combinação de DNA, tá? E às vezes você tem irmãos que são parecidíssimos e tal. Às vezes tem casos de casamentos diferentes, né? Filhos de outro casamento que são mais parecidos do que os filhos, irmãos do próprio casamento, né? Quando o cara casa de novo, tal. Aí tem o irmão depois. Pode até ser mais parecido do que o irmão do outro casamento. Por quê? Porque houve uma combinação mais aproximada e tal. Tá? Mas pode ter casos que são bastante diferentes. Pode ter casos que o filho seja extremamente parecido com o pai ou extremamente parecido com a mãe e assim por diante. Beleza? Muito bom. Então o que é a célula haploide aqui mesmo aí na nossa revisão aqui na tela? São células chamadas células reprodutoras, ou também chamadas células gaméticas ou gametas, tá? No indivíduo masculino, falei, né, no parental masculino é o espermatozoide, no parental feminino é o óvulo, beleza? Nas plantas, né, a planta masculina é o grão de pólen e na planta feminina é o óvulo também, então chama óvulo, tá? No caso da espécie humana, são compostos de apenas um conjunto de 23 cromossomos. Como que chama esse conjunto mesmo? N, célula haploide N, porque é um conjunto só, N de navio, hein? Tá? Muito bem. E onde que acontece essa divisão para formar a célula haploide? Exatamente no processo chamado meiose, né? Olha lá, mais uma vez, ó, meiose, corta no meio, né? Não tem 46, metade de 46 é 23, por isso que chama meiose. Lembra disso aí, ó, dica importante, beleza? Tá? Vamos lá então. Agora sim, vamos dar então uma aprofundada realmente no que significa mitose e depois meiose, né? Fiz uma introduçãozinha, dei uns conceitos, agora como a gente já está mais familiarizado com o conceito, vamos falar o que é mitose. Pessoal, mitose nada mais é do que a divisão celular das células somáticas ou diploide, tá? É o que faz o indivíduo crescer, é o que faz o indivíduo repor as células que morreram. Por exemplo, né? Quando ocorre a primeira fecundação, que sai a primeira célula embrionária, aquele indivíduozinho ele vai replicando células idênticas, né? Sempre as mesmas células, até começar a formar os tecidos e tal, daí depois, né? Vão tendo diferenciação de células para cada tecido, para cada órgão e tal, mas no começo é sempre a mesma célula que vai se duplicando, através de um processo chamado mitose, tá? Então, com a mitose, a principal função dela, depois que o indivíduo nasce, tal, qual que é? É justamente o crescimento do indivíduo. A mitose, ela acontece desde o momento em que você foi fecundado até o último suspiro, né, do seu leito de morte, né? A partir do momento que o cidadão morreu, para de produzir a mitose, ou seja, param de dividir células. Quanto mais jovem, mais rápido é o processo de mitose. Quanto mais velho, mais devagar. Tanto é que o pessoal mais velho, né, o pessoal mais idoso, quando quebra um osso tal, tem uma dificuldade maior de cicatrizar ferimentos, colar o osso. Por quê? Porque a reposição de células é menor. Ou seja, a mitose do indivíduo idoso ela é mais lenta. Tem, lógico, vários fatores que combinam para isso, a idade e tudo mais, né? Mas a divisão celular vai sendo mais lenta, mais lenta. Por isso que se você tem menos elasticidade na pele e tudo mais, aparecem rugas, menos produção de melanina no cabelo, o cabelo vai branqueando e assim por diante, beleza?
Quando um moleque quebra o braço, rapidinho colou, né? Põe o gesso lá, em 2 semanas ele já está aprontando de novo. Por quê? Porque a mitose na juventude é muito mais rápida, tá? Então a mitose também não só é o crescimento, não é só o desenvolvimento, mas é também o que? A reposição daquelas células mortas. Ô louco, professor, então a gente perde célula o dia inteiro? A gente perde milhões de células por dia, né? A partir do momento que você lavou a mão, deu uma coçada assim, sai aquelas pelinhas assim e tal, cai cabelo e tal, é tudo perda de célula, mas isso aí vai ser reposto, né? Vai ser reposto. Lógico, quando você descasca, ela fica tostando na praia lá, esquece da vida, começa a descascar, né? O que acontece? Aquela pele vai embora, vai vir outra pele no lugar, tá? Beleza? Isso é o chamado mitose. A gente não tem a capacidade regenerativa dos répteis. Por exemplo, quando você corta o rabo da lagartixa, nasce outro no lugar. Isso a gente não tem, tá? Mas assim, a célula, essa reposição é a nível celular, tá? Não é a nível de tecido, nem a nível de órgãos, beleza? Mas nem de membros. Mas assim, a gente tem essa reposição acontece a vida inteira. Então, o que é a mitose? Mitose ela é a divisão binária das células somáticas. Onde ela acontece, principalmente, mais importante, ela acontece no corpo inteirinho, desde a ponta do dedão do pé até o último fio de cabelo. Porque onde está tendo divisão celular, onde está tendo crescimento, onde está tendo desenvolvimento e reposição, tem que ter mitose, tá? E desde quando? Desde o embrião até o último suspiro, né? Até a morte do indivíduo. Tá? Até quando o cidadão deixa de existir, ele para de fazer mitose, tá? E a partir desse momento também para de dividir o DNA dele. Aí o DNA dele só fica para a memória, só fica para os restos mortais, beleza? O DNA dele já passa a não mais existir como uma parte de um ser vivo, beleza? Por isso que é fácil fazer, identificar mortos lá por DNA, tá? Ou descobrir DNA de fósseis e tal. O DNA ele se preserva, mas ele não está mais vivo, não tem o gene. Tá? Então esse negócio de pegar o DNA da mosca lá e fazer um dinossauro, isso é meio brincadeira, isso é fantasia, tá, pessoal? Né? Não sei que isso vai ser lá na frente no futuro, mas por enquanto, né, deixar isso para o campo da fantasia. Muito bem, tá? Então a mitose, só para a gente fechar aqui, muito importante, cada célula original dá origem a células idênticas com o mesmo DNA, tá? Beleza? Porque isso aí vai ser o mesmo código genético do indivíduo, é o que o indivíduo vai levar para a vida dele o resto da vida, tá? Para toda a vida, beleza? Então essa aí é a mitose. Ok. E o que seria a meiose? Meiose, o próprio nome já disse, eu vou falando pela terceira ou quarta vez, hein? É dividir a quantidade de cromossomos pela metade. Muito bem. A meiose, pessoal, ela também acontece no ser vivo, principalmente, né, a partir de uma certa idade. Então, quando a gente nasce, né, até entrar na adolescência, na puberdade, o ser humano não produz, a maioria dos seres vivos não produzem a meiose, tá? Por que quando ele começa a produzir a meiose? Quando ele entra na puberdade, quando ele começa a ter o amadurecimento dos seus órgãos e das suas funções reprodutoras. Então, a partir da puberdade, né, os meninos e as meninas começam a desenvolver os órgãos reprodutores, começam a produzir espermatozoides e óvulos, tá? E a partir daí você começa a desenvolver a sua meiose. Bom, então já dá para entender o seguinte: onde acontece a meiose? A meiose acontece nos órgãos reprodutores. Tá? No caso do espécime masculino, na região dos testículos, né? E no caso do espécime feminino, na região do ovário. Beleza? Muito bem. E o que consiste a meiose? Agora, a meiose é uma matemática um pouco, né, diferente. Na meiose, o que você vai ter? Você vai ter uma célula somática, 2 genes, beleza? Tá? Ela vai passar por um processo de divisão diferenciado. Ela não vai só se dividir no meio em 2 células iguais, não, tá? Ela vai passar por 2 etapas de divisão. Num primeiro momento, ela até divide 2 iguais, só que num segundo momento, ela vai se dividir em mais 2, só que cada uma com 23 cromossomos. Então é a partir daí que são formados os espermatozoides e os ovos. Você tem uma célula normal,
né? Uma célula haploide, ela se divide 2 vezes e aí ela dá origem ao quê? 4 células haploides, N, né? Então você tem uma diploide, dividiu 2 vezes, vai ter 4 haploides, N, tá? Beleza? Muito bem. E aí, onde que ocorre isso daí? Ah, nos órgãos reprodutores, né? Acabei de falar para vocês. Bom, e a função da meiose? É justamente isso daí, é a produção dos gametas, ou seja, das células reprodutoras, pessoal, tá? Bom, em qualquer ser vivo é assim? Mais ou menos sim, segue mais ou menos o mesmo padrão, tá? Nos mamíferos, eles têm um período que é tipo uma infância também, aí depois eles têm uma puberdade, isso varia de espécie para espécie, e ali eles começam a desenvolver os seus órgãos reprodutores. Alguns outros animais também. Então você tem a fase de filhote, que todos eles têm, né? Tá? Depois você tem essa divisão da celular, você começa a produzir a meiose, tá? E é fácil você identificar quando o animal é filhote, quando o animal é adulto e tudo mais, tá? Muito bem. E aí a meiose, então, ela é uma divisão em que você divide a quantidade de cromossomos pela metade, justamente para formar o quê? Os gametas, formar as células reprodutoras, beleza? E qual que é o período da vida que acontece a meiose mesmo? A partir da puberdade, né? Aí quando for considerar a espécie humana, aí a partir dos 11, 12 anos mais ou menos, né? Que os meninos e as meninas vão entrando na puberdade, até alguns, aí varia muito, né? O homem adulto, ele chega assim, acho que até o fim da vida, ele ainda pode produzir espermatozoides. A mulher não, a mulher ela para de emitir o óvulo já na chamada menopausa e tudo mais, né? Tá? Beleza? Muito bem. E aí você tem lá todo esse processo reprodutivo. É lógico, quanto mais avançado a idade, a viabilidade desse material genético fica comprometida, né? Justamente porque você pode ter uma produção menor e tal, né? Então, quando o indivíduo é mais jovem, por isso que o pessoal tem filho mais cedo, né? Uma idade mais cedo, justamente por quê? Porque tem uma produção de células reprodutoras com maior frequência e com maior intensidade. Beleza? Muito bem. Bom, eu acho que então dá até tempo da gente fazer uma dinâmicazinha aí, trocar uma ideia rapidinho, uns exercíciozinhos, né? Tá? Que é só pra gente aí fixar bem o assunto. Bom, eu falei pra vocês, né, que a espécie humana tem uma quantidade X de cromossomos, né? E aí? Quantos cromossomos vocês acham que a espécie humana tem? 45, 46, 47, 50 ou 23? Sempre lembrando, hein? Cromossomos 2N. Não vai pensar no célula reprodutora. Muito bem, pessoal. Se você escolheu a alternativa B, 46 cromossomos, você acertou, tá? A espécie humana tem 46 cromossomos. Tá joia? Muito bom. E vamos mais um aqui. Qual que é a função da meiose? Né? Qual que é a função da meiose? Olha lá, isso eu acabei de falar agora há pouco, hein? Meiose, alguma coisa que cai na metade, né? Então, mas o que seria meiose? Crescimento e reprodução, divisão binária, produção de diploides, células reprodutoras ou somáticas? Né? Vamos lá, meiose, né? Cai no meio, né? 2N foi para N, né? Se você escolheu a alternativa D, você acertou. Por quê? Porque a meiose é exatamente isso, pessoal. Tá? É a produção da célula reprodutora. Né? Quando você tem uma célula 2N, aí você passa a produzir 4 células N. Beleza? Muito bem. E antes da gente encerrar aqui, né? Beleza? Só para um título de curiosidade, que vive me perguntando isso na aula presencial. Professor, por que a gente não pode ter o cruzamento de espécies diferente? Por causa da quantidade de cromossomos. Se você não tem a quantidade de cromossomos compatível, você não forma pares. E se você não forma pares, não tem a fecundação, né, do indivíduo. Existem alguns casos raros na biologia. Por exemplo, se você cruzar a leoa com o tigre, ou o leão com a tigresa, vai ter um indivíduo chamado ligre, né, que é um híbrido. Tá? Mas no híbrido ele não tem descendentes férteis.
ele tem geralmente características exageradas e pode ter a vida dele mais curta justamente porque tem alguns problemas assim, de síndrome e tal que acarretam com essa mistura de DNA, beleza? Um outro exemplo bem legal também que o pessoal que já lidou com a pecuária é a produção do muar, né? Da mula. A mula ela é estéril, né? Mas ela é um cruzamento do quê? Do jumento com a égua. Aí você tem lá um animal que não tem, ele é estéril, você não consegue reproduzir, tá? Cada uma delas, né, morre ali a geração, beleza? Muito bom então, pessoal. O que eu precisava falar para vocês sobre divisão binária, sobre meiose, mitose, sobre células haploides e diploides, é isso, tá? Então essa foi a nossa aula live de biologia sobre divisão celular, beleza? Fica mais uma vez aí o convite para as aulas lá, as aulas presenciais e lógico, não deixe de conferir o nosso material online disponível aí para você incrementar o seu estudo e conseguir o seu título e um futuro bem melhor, beleza? Muito obrigado pela participação de todos aí, pela interação e até o nosso próximo encontro.